Anne, não entrou aqui. Bom dia. Tá baixo? Estão ouvindo bem? Bom dia. Melhorou. Obrigada pela presença de todos. Estamos só. Não? Tá. Então a TV não está funcionando. Então hoje o nosso tema, dando continuidade ao projeto Assédio Não Tem Remédio, hoje nós vamos tratar do assédio sexual. Esse tema, inclusive, faz parte do programa Pró-Equidade. Então, é muito bom que todos estejam aqui presentes. Está sendo transmitido para o Cine e para o CETENSP também. Então, eu tenho o prazer de chamar o doutor Ernesto. Doutor Ernesto é advogado, professor, e entre as obras publicadas tem também o assédio sexual na relação de emprego. Obrigada, tudo bem? Vamos falar o seguinte, tem que ficar ali no meio, tá vendo ali? Tá, Porque aí vai... perfeito. Obrigada. Bom, primeiro lugar aqui. Tá funcionando? Tem que aumentar um pouquinho. Teste 1, perfeito. Então, bom, primeiro lugar, muito bom dia aí para todos vocês. E, assim, é um grande prazer aqui estar com vocês, porque eu acho que uma das melhores coisas da profissão jurídica é justamente você informar as pessoas dos seus direitos, mostrar como funciona e evitar também problemas nas vidas das pessoas. E, como sempre, a paixão, o amor acabam sempre trazendo muitos problemas na vida das pessoas, especialmente quando isso se confunde num local de trabalho. Vou passar um. Ah, Vai conseguir por aqui. bom, eu sou advogado, me formei na USP, tenho pós-graduação nessa área de direito do trabalho, e, inclusive, há praticamente 20 anos atrás, quando começou a se falar nisso daí, sobre o assunto, eu escrevi um dos primeiros livros que saiu sobre o assunto, que se chama Assédio Sexual nas Relações de Trabalho. E graças a esse livro, a gente teve muitas experiências nos tribunais que a gente vai passar em muitos casos práticos para vocês. Claro, fiquem à vontade para filmar, para alguma coisa, apenas, por favor, citem a fonte do slide. Primeiro ponto que a gente sempre coloca, eu acho que é um grande conselho na vida de todos nós. Podem acontecer relacionamentos no local de trabalho? Claro que podem. Vocês não conhecem? Quem aqui já conheceu alguém que se casou com alguém que conheceu no local de trabalho, que era colega de trabalho? Bom, se a pessoa se aceitou casar e constituiu uma família com essa pessoa, houve um assédio sexual no local de trabalho? Não, obviamente não. Houve uma aceitação mútua aí de um relacionamento, correto? Por outro lado, o problema do assédio existe e a vovozinha Margot, que já faleceu, ela tinha uma grande sabedoria. Ela dizia: onde se ganha o pão, não se come o doce. Já ouviram falar disso daí? E isso, assim, eu acho que a primeira mensagem que eu vou dar para vocês é o seguinte: não é nenhuma mensagem jurídica, não é uma mensagem de lei, é uma mensagem de filosofia de vida. Pode haver um relacionamento no local de trabalho? Claro que pode, mas eu acho que você só deve investir num relacionamento no local de trabalho se você acha que é uma coisa séria, se é uma coisa que, eu encontrei a pessoa da minha vida, eu estou muito apaixonado. Eu acho que é. Se é uma coisa fútil, se é uma ficadazinha, tem tantos outros lugares para fazer isso, tem aplicativo, tem embalar, tem outros lugares. Por quê? Porque vejam os corações, as coisas começam boas, daí o coraçãozinho se quebra e depois o coraçãozinho fica triste e se gera todo aquele ressentimento e você tem que conviver com aquela pessoa. Então, filosoficamente, pensem nisso.
antes de pensar em qualquer tipo de relacionamento do trabalho, que eu não estou falando que necessariamente um relacionamento no trabalho é um assédio sexual. A definição legal do assédio sexual é constranger alguém a ter algum tipo de cantado de influência. Mas eu sempre digo que que a definição prática é muito mais simples. É a cantada do cara que é insistente, chato e inconveniente. Primeiro, porque se a pessoa fizer uma cantada e ela for aceita, o cara não foi chato, ele é muito bacana, você sair com ele, você não tem assédio, você tem uma vontade livremente consciente. Se ele fizer uma vez e for recusado e acabou, tchau, também não é assédio. E se ele fizer de uma forma educada, tampouco é assédio. Mas quando você tem um cara insistente, chato e inconveniente, aí você realmente cria essa figura do assédio sexual que tem aqui até que tem a definição jurídica. Lembrando que, que a pena é mais grave quando se trata, por exemplo, de um menor aprendiz. Nós vamos daqui, no final a gente vai ver alguns casos práticos. Nós vamos ver que acabou de sair a maior sentença de assédio sexual, que justamente foi contra um menor, contra uma menina que era uma menor aprendiz, que a empresa foi condenada em mais de R$ 100.000 pelo ocorrido. Então, a questão é isso: necessário haver uma hierarquia, uma superioridade econômica, senão não é assédio sexual, é uma conduta imprópria no local de trabalho. Mas não entra a questão do crime no local de trabalho. Entra sim a questão de uma conduta disciplinar imprópria, entra sim a questão de uma inconveniência, mas não a questão do crime do assédio sexual. Processo criminal do assédio sexual, que se fala muito do crime, ele na realidade não é um processo assim. Ele é e não é, porque aquele processo que vai terminar numa cestinha básica, numa multinha. Nunca houve um caso de alguém que fosse para cadeia por assédio sexual verbal. Não estou falando isso de médico, de ato de bindinoso, praticado efetivamente. Mas se você falar no assédio sexual no local de trabalho, que não envolva um contato físico, nunca houve alguém que foi para cadeia. Então, o que ocorre realmente no assédio sexual é a questão é a questão da relação de trabalho, da possibilidade de desempenho. O assédio sexual também não se confunde com assédio moral, que é uma pressão na pessoa, é uma diminuição na pessoa, é uma diminuição do funcionário, é uma humilhação, mas ela não é feita com um caráter sexual, ela é feita com um caráter meramente de humilhar aquela pessoa, de colocá-la para baixo, não no sentido de fazer uma investida contra a pessoa. Vamos lembrar que assédio sexual não depende de gênero, não depende de orientação sexual. Os dois são homossexuais, isso impede o assédio? Não. E existe assédio de, claro, a grande parte, a gente sabe que o assédio sexual, ele é de homem contra mulher. Mas eu já tive casos no escritório de homens assediados por mulheres. Tivemos, inclusive, o caso de um caso verídico de um colega nosso que ele era advogado. Ele trabalhava numa empresa de médio porte como gerente do jurídico. Aí o dono da empresa morreu e a mulher assumiu. E a mulher começou a primeiro ficar muito, a querer um apoio dele, não sei o que, até aí tudo bem. Mas chegou uma hora que ela queria constrangê-lo a ficar com ele para manter o emprego. E aí sim caracteriza-se o assédio sexual. Ah, você precisa ficar comigo, você precisa me dar apoio, você precisa vir aqui em casa. Começa a ter uma série de coisas extra-trabalho e foi necessário entrar com uma ação para rescindir o contrato dele. Então, assédio sexual, o primeiro lugar. O assédio sexual, ele pode ocorrer no trabalho remoto? Sim. Sem dúvida nenhuma, a comunicação pode ser tanto presencial quanto remota. E a ideia é o quê? Você colocar sempre um convite de uma natureza sexual, e isso daí é inerente à questão do assédio sexual, com palavras, mensagens respeitosas, conduta física inadequada,
sempre com uso do cargo. E o que também caracteriza o assédio sexual? Bom, se você ficar comigo, que bom. Se você não ficar comigo, vamos ter algum tipo de punição de retaliação. O que caracteriza essa retaliação? Bom, eu vou começar a fazer uma acusação falsa contra você, eu vou começar a fazer uma avaliação ruim contra você, você vai ser o primeiro a perder o emprego, e nós temos essas figuras novas que são o ghosting. Já ouviram falar? O ghosting, o fantasminha está lá, é simplesmente você ignora a pessoa no seu local de trabalho. Você faz uma reunião, convida todo mundo menos a pessoa. Você faz uma reunião, você fala com todas as pessoas, mas eu não vou falar com o Ernesto porque eu quero retalhar o Ernesto. Ou você tem uma outra figura que é o scouting. Já ouviram falar? O scouting é uma perseguição virtual obsessiva. Significa que agora eu sou chefe, eu vou começar a olhar obsessivamente tudo que essa pessoa posta no Facebook, tudo que essa pessoa posta no Instagram, tudo que essa pessoa coloca numa internet, tudo que ela coloca, eu vou começar a fazer e vou começar e vou começar a retransmitir também para outras pessoas. É a fofoca virtual no seu mais alto nível. Então, isso daí também é uma das características do assédio sexual. O que caracteriza o assédio sexual? O convite impertinente. E eu te juro, a gente já tem processos onde você tem esse tipo de convite, vamos no motel com um emojizinho e tudo, que um chefe faz para a funcionária. Você tem o contato físico inadequado, você tem chefe que manda nudes, por incrível que pareça. Nem dizer que não precisa, não pode de jeito nenhum fazer isso num local de trabalho. Você tem gestos ou palavras de duplo sentido. Por exemplo, imagine uma mulher que fale para o cachorro do meu marido não faz nada do que eu peço. É por isso que eu prefiro um gato como você. Então, basta ter, pode não ser nada. Isso daí pode ser um cachorrinho, realmente, né? Final das contas, ela pode ter um gatinho bonitinho. Quantas mulheres não têm gato, não tem absolutamente nada disso daí, mas vamos também dizer o que não é um assédio sexual no local de trabalho. Um mero convite, uma mera cantada, uma vez sem qualquer tipo de repetição, não caracterizam o assédio sexual de forma alguma. A brincadeira de mau gosto não é uma boa ideia, não deve ser tolerada, não faz bem para você como profissional, certo? Você ter uma pecha de inconveniente não vai fazer bem para a sua carreira, mas se você fizer com todos, isso daí, em princípio, dentro de uma reunião como um todo, não caracteriza o crime de assédio sexual. Convite feito por pessoa de hierarquia igual, de novo, não caracteriza assédio sexual, mas pode caracterizar eventualmente uma conduta imprópria. Vamos definir também agora uma coisa que é importante e que eu acho que ocorre com muito mais frequência do que o assédio sexual, que é o assédio moral. O que é, o que não é assédio moral? Porque a gente tem muitas vezes 50 tons de cinza para saber o que é e o que deixa de ser um assédio moral. O assédio moral, você tem até um projeto de lei, ele ainda não foi aprovado, mas ele dá uma boa ideia do que seria. Praticar reiteradamente, ou seja, não é uma única vez, é reiteradamente, várias vezes, contra o trabalhador, ato hostil capaz de ofender a sua dignidade ou causar-lhe dano físico ou psicológico, prevalecendo seu agente da sua condição, agente é quem faz o ato, da sua condição de superior hierárquico. Teria uma pena, que ainda não existe, de 1 a 2 anos, mas a questão da indenização por assédio moral, ela é bastante corrente nos tribunais e esse tipo de processo subiu bastante, subiu por volta de 5 vezes nos últimos anos. É uma temática bastante constante nos tribunais.
Então, vamos lá, o que caracteriza o assédio moral? Primeiro lugar, uma pressão diferenciada sobre determinada pessoa. Então, você começa a cobrar exorbitantemente uma pessoa, você começa a colocar uma meta diferente dela, você começa a exigir um horário dela que o chefe não exige dos outros funcionários. O tratamento diferenciado é uma das principais pontos que são apontados no tribunal quando você fala da questão do assédio moral. Então você tem a crítica vexatória, frequentemente em público, e pior ainda quando essa crítica vem acompanhada de alguma coisa, a mulher é assim, sempre tem dor de cabeça, fulano de tal é um macaco, e por aí vai. Você colocar um apelido depreciativo, um caso muito interessante foi o seguinte, o, quando foi privatizado o Banespa, que era o Banco do Estado de São Paulo, ele foi comprado por um outro banco. E aí teve um programa de demissões voluntárias, e aqueles que não aderiam ao programa foram num lugar que era o andar, que era chamada a Jaula dos Javalis, que significava o quê? O javali alguma coisa. E tinha até uma fotinho e tal, e os funcionários processaram e ganharam. Outro caso de assédio moral interessante. E já foi coibido, houve vários e vários casos, dá para falar o nome da companhia, porque todos os processos são públicos. Vocês já ouviram falar da Ambev, né, que são a cervejinha, Brahma, Antártica, esse tipo de coisa. E lá tinha um ambiente extremamente competitivo, que os vendedores que não atingiam, tinha uma reuniãozinha dos vendedores, e os vendedores que não atingiam a meta tinham que fazer uma dança da garrafinha e se vestir de mulher, e tinha um corredor polonês onde eles eram xingados. E isso daí foi considerado como um assédio moral muito grave. A empresa foi proibida de fazer esse tipo de prática, sob pena de multas altíssimas, e depois, e hoje em dia eles não fazem mais isso daí. Mas isso daí ocorria reiteradamente dentro desta empresa. A questão de ignorar a presença da pessoa assediada. Outro ponto também que às vezes é considerado é o controle de limitação de idas ao banheiro ou do tempo que se fica lá. Isso também pode ser considerado como assédio moral. Essa modalidade ela era muito comum nos telemarketings, que havia às vezes listas, não sei o quê. Então isso era considerado um assédio moral, especialmente nesse tipo de serviço. Agora, o que que não é um assédio moral? Em primeiro lugar, assim, você ficar irritado com o seu funcionário, com alguma situação de trabalho, e daí a gente coloca o nosso amigo, o Pato Donald, lembra do Pato Donald? Que ele era todo estouradinho? Então, assim, uma bronca ocasional, uma coisa de vez em quando, uma explosão de raiva, isso daí, esse serviço está muito ruim, ou até um termo um pouco mais forte, isso não caracteriza um assédio moral. De vez em quando. Claro que se é sempre, a coisa muda. O que é, o que não é, onde é o branco, onde é o preto, tem os 50 tons de cinza que podem mudar muito. Então, o que pode caracterizar o assédio moral é justamente quando você começa a fazer algum tipo de alusão racista, algum tipo de alusão, seu baiano você não trabalha direito, aí sim a coisa começa a a se caracterizar como assédio, como um assédio moral. A bronca, uma divergência de trabalho, esse trabalho está ruim, isso não caracteriza. A exigência de produtividade também não, desde que ela seja feita sobre todos os empregados de uma maneira igual. Ter uma meta, ter que trabalhar, ter que cumprir um horário, isso daí são coisas que são inerentes a qualquer tipo de trabalho.
O que não se pode é uma meta diferenciada, uma meta abusiva, ou ficar cobrando o funcionário quando ele está em casa no fim de semana, à noite, começar a exigir que ele responda e-mails. Isso sim pode eventualmente caracterizar e-mails, WhatsApp ou qualquer coisa nesse sentido, pode caracterizar um assédio moral se é frequente e se há essa exigência, por exemplo, durante as férias do empregado. A mera aplicação de alguma advertência ao empregado por um motivo legítimo também não caracteriza o assédio moral, desde que seja feita em particular. Não se pode advertir o empregado, seja lá por que for, na frente dos outros empregados, dos outros colegas, com o objetivo de humilhá-lo, certo? E se vocês quiserem ter uma ideia melhor sobre isso, eu publiquei um artigo numa revista de Direito do Trabalho, que ele está, inclusive, hoje em dia disponível na internet. Está aqui, tá aqui a citação bibliográfica. Quais que são as ações, as consequências do assédio moral e do assédio sexual nas relações de trabalho? Primeiro lugar, a questão de que o empregado prejudicado ele pode entrar com uma ação na Justiça do Trabalho e pedir uma indenização sobre isso. Daqui a pouco a gente vai discutir como funciona essa indenização e quais são os critérios utilizados pela Justiça para a fixação dessa indenização. Certamente, o ambiente onde a empresa tolera isso, ele acaba sendo um ambiente ruim. Os melhores funcionários vão embora, há uma queda de produtividade, você tem uma série de doenças do trabalho e afastamentos que são caracterizados por isso, então isso acaba também reduzindo a produtividade da empresa. Você tem um prejuízo da imagem por clientes. Esses casos que eu te falei, por exemplo, da Ambev, foram casos que foram publicados e replicados em muitos lugares da empresa. Então, talvez muitos profissionais não queiram trabalhar na empresa, talvez algumas pessoas não queiram comprar alguma coisa de uma empresa que é um péssimo ambiente de trabalho. Você tem a possibilidade quem pratica o assédio moral e quem pratica o assédio sexual pode ser dispensado por justa causa pela empresa. No caso, ser uma empresa pública, após a devida sindicância, aplica-se a mesma coisa, desde que haja um processo, uma sindicância com o direito à ampla defesa, mas se concluiu que o funcionário é culpado, com certeza ele pode ser demitido. Nós temos também a possibilidade de quem foi assediado solicitar na justiça uma rescisão indireta do contrato de trabalho. O que é uma rescisão indireta? Rescisão indireta significa o seguinte: você se demite do trabalho, mas você diz para o juiz: eu tive uma justa causa para deixar de trabalhar, eu quero todos os meus direitos como se eu tivesse sido demitido. Então, seguro-desemprego, fundo de garantia, vantagens de convenção coletiva, tudo que seriam os direitos de um profissional que seja demitido sem justa causa. Possibilidade, dependendo do caso, da abertura de inquérito civil público do Ministério Público do Trabalho. Esses casos que eu falei para vocês, do Santander e da Ambev, houve o ajuizamento de uma ação coletiva, de um inquérito do Ministério Público do Trabalho, para que cessassem essas práticas danosas ao ambiente de trabalho. Bom, quando a gente fala de uma ação judicial, o que é o mais importante? Um dia você vai sofrer uma ação, você vai sofrer isso, um dia algum parente seu, algum amigo sofreu. A primeira pergunta que você faz, o que é fundamental, o que é mais fundamental, o que é fundamental de tudo para que você tenha algum direito reconhecido na justiça. É um bom advogado? Sim, um bom advogado ajuda. Mas o fundamental que o juiz vai decidir é ver as provas que você tem para apresentar dentro desse processo para fazer valer o seu direito. Primeira prova que se tem no assédio sexual, que são das testemunhas que estavam junto com você. Ah, aquele cara, ele realmente, ele passava a mão em todos os funcionários. Aquele cara, ele sempre fazia convites. Aquele cara, ele
era o garanhão total. Então, se tem uma testemunha que comprova isso, está perfeito. Ou até uma testemunha indireta. Olha, eu não presenciei nada, mas depois mas eu sempre via que ela saía chorando depois de falar lá com o chefe. Eu não sei o que eles falaram, mas eu vi que ela estava mal, que ela estava abatida. Eu não Isso seguramente vai ser levado em consideração pelo juiz. O testemunho indireto. Hoje em dia nós temos um negócio fantástico, né, que não havia, seguramente, eu vejo que tem algumas pessoas que são mais velhinhas como eu, que você não tinha a máquina de provas na sua mão. Hoje em dia você tem, todo mundo tem um poderoso aliado para provar o que quiser e você anda com ele, que é o seu celular. Ele grava, ele filma, ele faz tudo. Antigamente, você comprar um gravadorzinho já era uma coisa extremamente complicada. Então, hoje em dia, a prova, claro, o WhatsApp vale como prova? Claro que vale. E-mail corporativo também. O único cuidado que a pessoa deve ter, se o WhatsApp ou e-mail for corporativo, é o seguinte: quando você sai, ou quando a empresa percebe que você vai fazer alguma coisa contra, ela deleta os arquivos. Então, você sempre deve fazer um backup de todas as mensagens num pendrive ou num servidor seu, num e-mail seu próprio. Guardem isso daí para poder apresentar depois, porque se for deletado, é difícil, é até possível fazer uma perícia, mas é muito difícil. Então é muito mais fácil você ter esse cuidado quando você não tem uma mensagem que é no seu e-mail particular ou no seu WhatsApp particular. Outro ponto que os advogados muitas vezes esquecem e que é extremamente importante para comprovar um assédio moral ou sexual. O assédio moral ou sexual, ela traz graves problemas de saúde para a pessoa. Depressão, ansiedade, afastamento do trabalho, tratamento psiquiátrico. E tudo isso daí, quando a pessoa faz um tratamento, ela tem a possibilidade de pedir um laudo para o médico que está atendendo. Eu atendi o fulano de tal, ele sofreu desse problema, receitei tal coisa, ele sofreu de um quadro assim, assim. Isso pode ser feito perante o juiz. Não pode ser trazido, esse laudo pode ser trazido perante o juiz, inclusive com as receitas dos remédios pode se pedir também ao médico quais remédios que ele receitou para que a pessoa pudesse superar um pouco essa situação. Isso seguramente é levado em conta pelo juiz. Muito bem. Como funciona a indenização por assédio moral ou assédio sexual? Nós temos vários fatores que são considerados para o pagamento disso daí. Primeiro ponto, quem é a empresa que está fazendo isso? É a vendinha da esquina do seu Manuel, que foi inconveniente, ou é o Banco Bradesco? Ou é o Banco Itaú? Como eu sempre falo, se você pegar um segundo de lucro de um grande banco, você tem uma soma de quase R$ 100.000. Um segundo de lucro de um grande banco aí dá isso daí. A questão da condição econômica da empresa seguramente é levada em consideração. A gravidade do incidente, a questão da atitude da empresa, porque a empresa pode dizer assim, ah, não, ele é bom funcionário, eu não vi nada, eu acho que não aconteceu nada, ou a empresa pode chamar o funcionário, pode chamar o assediado, fazer uma corregedoria, então, o que está acontecendo? E concluir, olha, realmente houve alguma coisa errada, eu vou punir essa pessoa. As duas situações têm um tratamento bastante distinto perante a justiça. E claro, o salário do empregado tem bastante a ver. Hoje em dia, o salário do empregado entra em consideração na questão a CLT colocou, tem um dispositivo que o salário do empregado é um dos parâmetros de cálculo. Eu particularmente acho isso uma coisa injusta, porque eu acho que se você tem uma menina de 17 anos que é uma aprendiz e recebe um salário mínimo,
Isso daí não significa que a honra, o prejuízo, o trauma que ela tem podem ser até muito maiores do que uma pessoa que tem 40 ou 50 anos e já é uma profissional e sabe lidar muito melhor com esse tipo de situação. Particularmente, não concordo muito com a questão da taxação do dano moral com base no salário da pessoa. Mas ele vai de 3 vezes até 50 vezes o salário da pessoa. E outra coisa também, uma pessoa que está no começo da carreira, evidentemente ganha pouco. Quem está no final da carreira ganha muito mais. Via de regra, então, quanto que é a indenização que os tribunais arbitram na média para danos morais, para assédio sexual, assédio moral? Em geral, entre 5 e 30 mil reais, que não é uma quantia tão alta assim. Salvo se houver alguma coisa do tipo contato físico, salvo se houver uma humilhação grande, necessidade de tratamento psiquiátrico, tentativa de suicídio, essas coisas acabam ampliando bastante o quantum do dano moral. Nós tivemos recentemente aqui um caso, que inclusive ele está aqui, esse númerozinho, se vocês quiserem consultar na internet, o número de baixo, ele permite a consulta disso daí no site do Tribunal do Superior do Trabalho, para vocês entenderem melhor o processo completo. Mas foi o caso de uma menina que ela começou a trabalhar com 17 anos, e durante 3 anos ela foi forçada a, a suportar um chefe que fazia gestos obscenos, chamava ela para motéis, falava para os outros funcionários que tinha tido relações sexuais com ela. Ela foi obrigada a suportar isso daí porque ela, coitada, era uma pessoa jovem, aprendiz e dependia provavelmente dependia desse trabalho para o próprio sustento, além de que, quanto mais jovem é uma pessoa, menos experiência ela tem para se orientar com o advogado, ela tem experiência para lidar com a vida, ela tem uma timidez maior. São vários problemas que nós temos. Eu acho que todos nós evoluímos aí alguma coisa dentre os nossos 17 ou 18 anos. E justamente você tem alguém que tem uma postura mais abusiva. As testemunhas confirmaram essa conduta do supervisor e, inicialmente, o juiz tinha fixado a indenização em apenas 8 mil reais, que eu acho um valor muito baixo para o que ocorreu. E daí houve um recurso ao Tribunal Superior do Trabalho que concluiu que a indenização deveria ser majorada para 100 mil reais, que é um dos maiores casos até hoje, que, na minha opinião, é um valor bastante justo, que reflete realmente uma compensação adequada para isso que ocorreu. Vejam que agora nós temos toda empresa de um certo porte tem que ter uma CIPA A mais A. A CIPA era uma comissão interna de prevenção de acidentes do trabalho, mas agora, devido à alta incidência de assédio, faz parte das funções da CIPA também ser uma fonte de apoio quando há a presença de assédio sexual ou assédio moral, porque isso daí também é considerado como um problema de responsabilidade da empresa ao propiciar um bom ambiente de trabalho. Então, agora, desde 2022, nós temos que a empresa deve ter uma inclusão de regras sobre assédio sexual, estabelecimento de um procedimento para um canal de queixa interna, e a questão de inclusão de temas que justamente nós estamos fazendo, o que a Amazul está fazendo agora, que é justamente a conscientização e a prevenção desse tipo de coisa com advogados ou outras pessoas que possam informar melhor os colaboradores sobre esse tema. Então, a ideia é justamente que haja sempre uma proposta clara de recursos humanos, mostrar que o assédio no ambiente de trabalho não pode ser tolerado, assim como o assédio moral, assim como o racismo, assim como a perseguição por diversidade sexual ou diversidade política. Cada um tem o direito de ser o que quiser fora do trabalho. Todos nós temos a liberdade para pensar e fazer a nossa vida
fora do trabalho. Isso não pode ser objeto de questionamento dentro do trabalho. Então, a ideia, repetindo a ideia de que haja o que nós chamamos de compliance, que é a possibilidade de um canal de queixa dentro da própria empresa, se ocorrer um caso desses. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, vocês podem buscar na Amazon o livro que eu escrevi, que chama-se Assédio Sexual nas Relações de Trabalho. E quem de vocês tem cachorro? Então, vocês estão também convidados a conhecer o canal do Lucãozinho, que é um canal do nosso cachorro, que é um canal que é um canal onde nós contamos as viagens para vocês fazerem com seus cachorros, com os seus animais, com os seus animaizinhos. Que são as Cão Aventuras do Lucas Einstein, que a gente vai colocar no YouTube. E nós temos também o Instagram dele, que é o Lucas Einstein 1. Quem quiser se inscrever, eu vou ficar muito contente. O Lucão vai dar um lambejo. E nós mostramos aí algumas coisas sobre, por exemplo, eu também coloco um pouquinho dos direitos dos tutores de animais. Por exemplo, a questão de você ter a possibilidade, ainda não é lei, mas quando você vai quando você leva o seu bichinho para o veterinário, você pode, não sei se você sabe, vocês podem pedir um atestado de comparecimento da consulta. Por enquanto, a empresa não é obrigada a abonar, mas vocês sempre podem negociar com o chefe e dizer, ó, ele estava precisando, ele é como um filho para mim. Para criança é obrigatório. Não- Quem aí não considera o seu bichinho como um filho? Então, aí é questão de você negociar com a sua chefia e dizer, ó, até dizer, olha, eu não tenho filho, eu tenho um cachorro. Ele é meu filho. Bom, estamos aqui à disposição para fazer, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, se quiser. Alguma pergunta aqui no auditório? Nós temos pergunta. Passou aqui? Hoje eu conversei também com um amigo, ele estava contando que está fazendo uma investigação. O chefe saiu, ofereceu carona, a subordinada aceitou, ele falou: eu preciso investigar uma câmera lá no motel. E ela foi, e chegando lá era um assédio. O que está sendo utilizado na investigação é até a descrição do local. Então, tem que tomar bastante cuidado, né, em relação a essas questões de assédio. Já aproveitando, doutora Cibele, é a esposa do doutor Ernesto, já está conversando com o SESMIT para fazer uma palestra aqui em setembro, qualidade de vida com animais, enfim. Então, quem gosta do tema, já apresentando aqui o que vai acontecer. Nós temos uma pergunta que está sendo transmitido também, várias pessoas, inclusive no SINA e no CETENSP, e uma pergunta aqui: em média, quanto tempo leva para se resolver um caso de assédio moral ou sexual na Justiça Civil? Não é na Justiça Civil, é na Justiça do Trabalho. Em média, eu diria que por volta de 5 anos. Até, digamos, finalizar o processo, ter a liquidação da sentença. Infelizmente, a nossa justiça demora. Alguma pergunta aqui? Acho que esgotou tanto o tema, né? Abordou vários aspectos aí do assédio moral e sexual. Bom dia, doutor Ernesto. Uma
Uma pergunta sobre. Tem hora que a gente tem dúvida quando a gente está brincando e quando a gente está assediando. Às vezes a gente faz brincadeiras com os colegas e depois fica assim, mas será que eu brinquei ou será que ele entendeu como uma coisa ofensiva? Existe. O senhor poderia comentar esse. Eu acho que quando é muito repetitivo, você pode caracterizar a ofensa. Então, então você fala, corintiano, uma vez tudo bem, mas se a pessoa começa a se sentir ofendida, eu não estou nem dizendo é bom, é ruim ser corintiano, não, é questão da pessoa se sentir ofendida. Para uma pessoa pode ser um grande vaso. Claro que eu sou corintiano. Eu sou, você é cearense. Uma pessoa pode ser uma ofensa, para outra pode ser um orgulho. Então depende como a pessoa se sente. Obrigada. Não tinha, teve até um caso, até por exemplo, para te dizer o seguinte, tinha um caso de uma empresa que a pessoa pediu para, era um vendedor de uma empresa e todo mundo conhecia ele lá como fulano de tal, Ceará. E depois ele pediu dizendo que a empresa o obrigou a colocar esse apelido e que ele se sentia humilhado. A empresa disse não. Ele pediu para colocar, todo mundo tratava ele por Ceará, no, levou diversos. Aí sempre assim, Ceará, tudo bem, vem fazer o pedido. E aí disseram, não, ele não se sentia humilhado, ele se sentia à vontade com esse apelido. Eu ainda acho que tem os 50 tons de cinza, mas Tenho, tudo bem. por isso que eu te digo, não tem, eu tenho uma resposta para você, não tenho. Na dúvida, evite. Obrigada. Exatamente, quando os dois lados dão risada, tá tudo bem. Mas quando a pessoa começa a se sentir, mas quando a pessoa começa a se sentir ofendida, aí é complicado. Eu acho que assim, piadas de religião, piadas discriminatórias, piadas, esquece. Eu acho que não vamos colocar isso. Tem o lado triste, claro, porque todo humor é uma caricaturização de alguma caricaturização, por exemplo, da sogra. A piada da sogra é uma caricatura da sogra, não é toda sogra que é assim. Mas aquela piada do cara que vai para Jerusalém e a sogra foi para Jerusalém e daí disseram, não, a minha sogra, ligam lá, sua sogra, você tem certeza? O último faz 2000 anos que morreu em Jerusalém, faz 2000 anos e ainda acreditam que ele está vivo. Então, é uma caricaturização de tudo, mas realmente existe um problema e eu recomendo que seja evitado. Porque todo humor, no fundo, o que que é? Uma caracterização de alguma característica de uma região, de uma pessoa, de uma religião. Então, é uma coisa que hoje em dia não é mais muito bom de você fazer. Qual é o prazo que a pessoa tem que entrar um pedido de investigação de assédio? Não tem um prazo formal, mas, obviamente, a questão é quanto antes melhor. Se for para entrar na Justiça do Trabalho, são 2 anos contados a partir da rescisão do contrato de trabalho. Internamente não há um prazo, a 5 dias, do 48 horas, mas assim, quanto antes você entra com a sua queixa, mais patente está a sua indignação. É rapidinho. A dúvida é o seguinte: o grande receio de todo mundo de entrar com algum pedido é a retaliação imediata, né? Se é um processo que é tão prolongado, o que acontece com o denunciante? Existe alguma ação protetiva? Porque a pessoa fica exposta, né? As duas partes, né? Porque até apurar se é verdade ou não, as duas pessoas já se expuseram e estão sujeitas à retaliação dos dois lados, né? O que acontece nessa situação? Você pode ter uma reintegração pela despedida abusiva e discriminatória. Por exemplo, existem outros casos de despedida discriminatória,
um dos casos mais comuns de despedida discriminatória é a pessoa que está com câncer e ela é mandada embora. Então, entende-se que a empresa, ou antigamente com a AIDS, hoje em dia é muito mais raro a pessoa essa situação, mas o câncer ainda é uma situação bastante comum. Então, há uma questão, a justiça determina uma reintegração da pessoa e o pagamento dos salários do período em que se colocou no processo, além de provavelmente também uma indenização pela dispensa discriminatória. Mas é muito difícil fazer um pedido de tutela para que você fique no emprego enquanto faz a denúncia. Isso realmente é um risco que você corre e por isso que você tem que conversar bem com o advogado que for fazer a sua causa para ver que tipo de provas você tem e qual é a avaliação que ele faz do processo da possibilidade do reconhecimento judicial. Porque você às vezes não tem coisa nenhuma, às vezes você tem. Quantas vezes nós não vimos e-mails e mensagens no WhatsApp completamente despropositadas de chefe para subordinado? A figurinha lá do motel eu vi mais de uma vez, com figurinha, sem figurinha, com florzinha, com tudo que você pode imaginar. Doutor Ernesto, minha pergunta na contramão do que o senhor nos apresentou em parte aqui. Sua palestra fantástica nos alertou com muitas coisas. O senhor já viu casos ao contrário, do subordinado assediar a chefia? Porque na empresa que eu trabalhei anterior, isso gerou uma justa causa. Sim, isso daí é uma conduta imprópria. Obviamente, também o subordinado também não pode fazer a mesma coisa com relação à chefia. Não é assédio sexual, é uma conduta imprópria e, obviamente, o chefe pode tomar as atitudes de primeiro, claro, uma conversa, de dizer, olha, eu acho que a coisa mais simples é você ser educado. Olha, eu estou namorando, eu tenho um relacionamento sério, então no momento eu não estou aberto a outras pessoas. Eu acho que isso é a maneira mais educada de você resolver o problema. Eu acho que é o conselho que eu dou para qualquer pessoa que sofra isso daí. Vamos cortar isso daí no meio, porque simplesmente eu não estou interessado. Tenha você ou não um relacionamento sério. Não é essa questão. Mas se ocorre, o chefe também pode se queixar no RH e dizer que esse funcionário está tendo um comportamento inadequado em relação ao chefe. Com certeza. Também é uma justa causa do subordinado praticar um assédio em relação ao chefe. E eu, como chefe, se fosse chefe, também pensaria muito bem, porque, como eu lembro dos coraçõezinhos, no começo é tudo mel, no final é tudo amargura, como falam um provérbio árabe, né? Então, assim, eu pensaria muito se eu fosse chefe, tivesse uma subordinada, por mais bonitinha que ela fosse, mesmo que eu tivesse interessado, eu pensaria muito bem se é o caso de fazer isso daí. E se por acaso fizesse isso daí, eu daria o conselho olha, se a gente for ter um relacionamento, nós vamos acordar que você vai procurar um novo emprego numa outra empresa. Para evitar qualquer problema. Já que a gente tem uma coisa séria, eu não quero me prejudicar com isso, então o nosso acordo é que você vai, aos poucos, procurar uma nova colocação numa outra empresa. Bom, peraí. Oi, bom dia. Bom, ficou bem clara a importância da coleta das evidências, né, antes de proceder nessa empreitada. Eu queria só confirmar uma informação. A empresa pode alegar que o funcionário fez uso das próprias ferramentas disponibilizadas por ela, o próprio e-mail corporativo, e para usos talvez pessoais, né, para o caso dele mandar a evidência para si mesmo, né, para se resguardar. Esse tipo de argumento, ele é Não, eu passível? acho que não. Se você pega, porque veja bem, uma coisa é você pegar um segredo, por exemplo, aqui é uma empresa que obviamente lida com tecnologia e você tem vários segredos industriais, segredos de tecnologia que você não poderia mandar para fora. Isso seria seguramente uma violação do contrato de trabalho se você pega e coloca até para você mesmo, para não dizer de ser vendido, de ser passado para alguém uma tecnologia altamente sofisticada como a que vocês trabalham. Agora, você pegar um e-mail, alguma coisa de um e-mail, de um WhatsApp da empresa, para fim de fazer uma defesa própria,
com uma justificativa, esse tipo de cláusula seguramente não se impõe e não pode ser considerada mesmo como uma violação dos termos de confidencialidade do contrato de trabalho, na minha opinião. E ainda nesse assunto do sigilo, o senhor sugeriu até entrar com gravador e tal. A empresa também poderia alegar alguma coisa sobre a violação do sigilo, caso o empregado queira se utilizar do celular ou de um aparelho próprio para gravação? Não, hoje em dia a gravação no celular ela se denomina tecnicamente, se você quiser ver na internet, como gravação ambiental. Você pode fazer uma pesquisa no Google sobre a gravação ambiental. Ela é completamente lícita para provar praticamente o que você quiser. A única ressalva que se faz dessa gravação ambiental é que ela pode ser submetida a uma perícia para que não seja para que não seja descontextualizada. Por exemplo, se você falar digamos, numa peça de teatro, uma excelente obra, mas uma péssima montagem, um excelente texto, mas que foi perdido numa péssima montagem pelo ator fulano de tal. Se você tirar essa segunda parte, você distorce todo o contexto. Então, desde que não haja uma adulteração ou uma edição no conteúdo, com certeza a prova ambiental é válida apenas com essa, a gravação ambiental é válida apenas com esta pequena ressalva de que pode ser feita uma perícia para verificar se não houve uma supressão, uma alteração, uma edição do conteúdo. Eu acho um problema que também nós vamos ter muito em breve, é a questão da falsificação da prova ambiental pela inteligência artificial. Como hoje em dia eu posso simular uma voz de qualquer pessoa, eu vi inclusive que estão simulando até o John Lennon fazendo uma música que ele não chegou a cantar, estão simulando pela inteligência artificial, ficou até bonitinho, que era uma música do John Lennon. Agora imagine se você começa a pegar a minha voz ou a voz da Adriana para pegar alguma coisa que a gente não falou e juntar num processo. Isso logo, assim, eu não vi um caso desse, mas eu tenho certeza que em breve vai começar a ter esse tipo de problema. Aqui o que nós temos que tomar cuidado é que temos áreas que são sigilosas e aí não se permite a entrada com gravador, com celular. Isso é uma regra que tem que ser seguida. Se essa é a regra da empresa, não pode ser seguida. Nesse caso, assim, particular de vocês, sem dúvida nenhuma, vale esse aditamento. Que se tem uma questão muito sensível aí de uma tecnologia, que é uma coisa muito específica, que não pode ser copiada, que tem N implicações militares, implicações de valores, de patentes, coisas assim. Se ninguém pode ter celular, você não pode ter, especificamente no caso de vocês, é o correto. E a última pergunta, um terceiro que testemunhou um assédio pode denunciar? Denunciar ao Ministério do Trabalho, em tese, sim, mas eu acho que assim, eu acho que é o ofendido que deve se, em tese pode, mas eu acho que quem deve se manifestar é o ofendido. Talvez ele nem tenha se sentido ofendido. Então, por que você vai provocar uma briga numa coisa que não ocorreu? Não me parece legalmente possível, mas um pouco sem sentido. Muito obrigada. Em relação à CIPA, nós fazemos o treinamento aos novos cipeiros, inclusive amanhã faremos um, porque, sim, mudou a lei, só que aqui na empresa pública nós temos a ouvidoria, que é quem deve receber as denúncias, e a corregedoria depois para apurar. Então, a CIPA, aqui na Amazu, ela tem um papel muito importante, mas de acolhimento, de informação. A CIPA, na empresa pública, considerando que tem ouvidoria, corregedoria, auditoria, comissão de ética, tem um papel de mais de acolhimento e informação. Perfeito, eu acho que cada empresa tem o seu. O importante é como é feito e haver uma possibilidade de fazer uma sindicância de algum problema que tenha ocorrido. Sim, excelente. Muito obrigada, doutor Ernesto, a todos os presentes, aos que estão à distância aí assistindo pela transmissão. Em agosto, nós teremos mais uma palestra, será então Crimes contra a Honra e Denunciação Caluniosa. Já espero vocês, será no dia 21, às 10 horas, aqui no auditório, com transmissão ao vivo. Muito obrigada e um bom dia.
E em setembro, a doutora Cibele provavelmente estará aqui a convite da SESMIT para falar com o cãozinho, Lucas. Então, aguardem também. Muito obrigada, doutora Ernesto, doutora Cibele, bom dia. Vamos. Eu posso colocar. Olha lá, essa direção. Sim, tá com você. Olha lá, vou tirar essa aqui. Agora, espera um pouquinho, que elas vão subir também. Está pegando ali o pincel, não, né? Aí ele está sendo. É que a gente queria.